Boa noite, espero que todo mundo esteja bem, com saúde. Vamos para mais uma aula de qualitativa aqui na Faciar, né? Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8, que é o capítulo sobre reações ácido-bases, e ver a importância dessas reações em química analítica qualitativa, tá? O capítulo começa falando sobre chuva ácida, é um assunto já bem desgastado, bem comentado, que o pH ácido proveniente do gás dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, dióxido de monóxido de carbono, dióxido de carbono, é um assunto que já eles fazem reação com a água na chuva e acabam alterando o pH da chuva. Alguns autores acreditam que um pH abaixo de 6 já é um pH de chuva ácida. Outros autores falam um pH abaixo de 5, tá? Mas só para ficar um pouco mais claro as coisas, um pH em torno de 6 já começa a dar bastante problemas em relação à corrosão, tá? Então, realmente, eu particularmente acho que o pH 6 já daria de ser considerado uma chuva preocupante para algumas situações, tá? Principalmente para vegetais mais sensíveis, como alfaces, rúcula, agrião, que são vegetais com maior quantidade, concentração de água na sua composição, que eles acabam sendo muito atacados por pHs levemente ácidos ou levemente alcalinos, tá? Mas isso vai de autor para autor, é o conceito do químico envolvendo. Nesse caso, nesse capítulo, o autor considera um pH abaixo de 5, um pH ácido para chuva ácida, tá? Mas não que ele esteja errado, ok? Mas eu tô aqui falando de chuva ácida, mas o que é um ácido? Existem duas teorias abordadas no livro, nesse capítulo, que são de dois autores bem conhecidos, e são duas teorias muito aceitas na comunidade científica, tá? A primeira fala da primeira teoria que apareceu, de Arrhenius, que fala que um ácido é uma substância capaz de fornecer hidrogênio na solução, que ele vai propiciar uma concentração de hidrogênio, tá? É um doador, é um fornecedor de concentração de hidrogênio. Ele vai causar aumento na concentração de hidrogênio. Já uma base, segundo ele, é uma substância que ela vai causar um aumento na concentração de hidroxila, tá? Essa definição de Arrhenius é bem coerente, tá? Ela é simples, coerente. Ele fez essa definição e comprovou ela na tese dele de doutorado. Só que o que acontece? Essa definição fica um pouco complicada de se aplicar na química orgânica, tá? Porque muitas das funções orgânicas, elas não têm características tão óbvias assim. E em solução, elas não vão fornecer hidrogênio e hidroxila. Elas vão formar outras substâncias, mas que sim terão caráter ácido ou básico. Um exemplo é o álcool. O álcool, o grupo funcional dele é OH, mas devido ao compartilhamento de elétrons e as ligações químicas envolvendo no álcool, ele acaba, quando ele por si só, mesmo tendo uma hidroxila, ele acaba tendo uma característica ácida, um pH levemente ácido, tá? Então, assim, para química orgânica já não consegue se aplicar para todas as substâncias essa teoria de Arrhenius. E daí tem a teoria de Bronsted e Lowry, que fala que um ácido é qualquer substância que em solução é capaz de doar um próton ou doar hidrogênios. E que uma base é qualquer substância que em contato com o solvente é capaz de receber hidrogênio. Opa, essa definição é ela é muito bem aplicada em química orgânica, tá? Eu acredito, na prática, e tudo que eu já vi de química, a definição de Bronsted e Lowry é que melhor define algumas funções orgânicas, tá? Porque a de Arrhenius realmente é impossível, para algumas funções ela é impossível de ser aplicada, tá? Outra coisa, essas substâncias ácido-base, mas por que qualita é tão importante essas reações ácido-base? Professora, são reações simplórias, é coisa simples. Opa, não é tão simples. Lembram que no grupo 2, 3 e 4, o 5 e o 6
nós tivemos que, em muitas práticas, acondicionar o pH da solução para conseguirmos fazer o precipitado. Então, sim, pH e reação ácido-base é importante. Muitos sais formados em análise qualitativas, eles só são insolúveis em pH ácido, ou eles só precipitam em pH ácido ou básico. Então, ele é muito importante essa análise em química qualitativa. Tanto quando você parte para parte, também quando você faz a subsequência química analítica quantitativa, você vai ver a importância dessas reações ácido-base. Vocês vão ver elas de novo, mas de uma forma mais aprofundada ainda. Porque, a princípio, na Qualita, nós não trabalhamos com concentrações ainda, nós trabalhamos só com caracterização. Mas quando se fala em concentrações, esses conceitos são importantíssimos. Principalmente cálculo de pH por logarítmico. Eu sei que logaritmo é um artifício matemático que vocês têm bastante dificuldades, né? Mas, a princípio, nesse momento, o que vocês precisam entender é que os químicos usaram essa notação do número negativo de logaritmo, o qual é representado por pH, que é o negativo do logarítmico. Por quê? Porque as concentrações de hidrogênio, eles começaram a perceber na prática que pequenas alterações de hidrogênio causavam muita diferença no pH, mas que em valores expressos numericamente ficava um pouco difícil você ver essa grande diferença ou aplicar essa grande diferença na prática. Então, eles partiram para esse artifício matemático do negativo do logarítmico. Por quê? Negativo de logarítmicos de números muito pequenos, eles tendem a dar números inteiros, o que facilitaria criar essa escala de pH, que vai de 0 a 14, tá? E dentro de pH é bem menos falado do pOH, que é o quê? A medida da concentração de hidroxila, que é o inverso do pH, tá? Quando você quer calcular o pOH de uma solução, você descobre o pH, pega 14 menos o pH é igual ao pOH, tá? Um cálculo bem simples, muito simplório, mas que às vezes é importante para a tua reação você saber o quanto de hidroxila você vai formar na reação. Então, às vezes, é muito, muito importante, tá? Então, esse conceito de pH é bom dar uma boa lida nele, né? Outra coisa que é importante nesse capítulo é a autoprotólise. O que é a autoprotólise? Ali tem uma tabela bem grande ali até de algumas substâncias que têm essa propriedade, mas geralmente a que mais nos interessa é a capacidade da água de fazer autoprotólise. Por quê? Ela em contato com outra substância, ela pode tanto se comportar como um ácido ou se comportar como uma base de Bronsted-Lowry. Então, assim, esse comportamento dúbio da água faz com que você consiga trabalhar com ela para caracterização tanto de uma substância ácida quanto de uma substância alcalina. E as outras substâncias que fazem autoprotólise também são bem importantes na formação de soluções tampão. O que também eu quero chamar a atenção de vocês lembrarem, quando a gente fala em solução tampão, é para vocês terem visto isso em inorgânica, né? É para ter visto. Acho que foi ano passado, semestre passado vocês estiveram inorgânica. E a solução tampão, ela é uma solução muito usada como artifício regulador de pH ou mantenedor de pH. Porque você muitas vezes está fazendo um processo, geralmente quando você trabalha com bioquímica e enzimas, essas coisas, você não pode ter uma grande alteração de pH, porque você acaba prejudicando e inativando as suas enzimas. E a solução tampão, ela garante, por maior tempo, um recebimento de uma concentração alta de hidrogênio ou de OH, dependendo da hidroxila, dependendo da substância que você está trabalhando, sem que altere o pH, fazendo com que você não perca a tua ativação de enzimas ou bactéria ou coisas assim, tá? Então, é bem importante essa solução de pH, solução tampão para controle de pH, dentro desse capítulo. Outra coisa que é importante também, os 4 fatores que alteram o pH de uma solução, que é a temperatura. Conforme aumenta a temperatura, pode aumentar ou diminuir o pH, dependendo do produto, dos reagentes ou do solvente que está envolvido na reação. A concentração de hidrogênio também interfere no pH.
Concentração, temperatura, solvente. O solvente é muito importante porque nem sempre o teu solvente tem a capacidade de autoprotólise como a água. Então, por muitas vezes, você vai ter uma alteração no teu pH devido a isso. Um exemplo é o álcool. Dependendo do que você adiciona no álcool, tem uma alteração. O que você dissolve em álcool tem alteração de pH, ok? Tá? Então, isso é bem importante nesse capítulo. Outra coisa que também é importante é as definições de ácido monoprótico, diprótico, triprótico, que vocês já devem ter visto em inorgânica no passado. E ali está uma definição mais a nível de laboratório, essa diferença. Os ácidos fortes e bases fortes, o qual eles interferem no pH, que também é a origem do ácido. Se ele tem a tendência a ser um ácido forte, ele vai ter um maior pH, mesmo tendo uma concentração molar igual de um ácido mais fraco. E que muitas vezes você tem um ácido forte e uma base forte, e ele acaba em dissolução, dando origem a um produto que tem característica contrária, podendo ser uma base fraca ou um ácido fraco, tá? Então, é um exemplo o ácido sulfúrico, que quando ele deixa dissociado HSO4, ele acaba tendo característico HSO4, uma característica mais alcalina, tá? Então, pessoal, por hoje é isso dessa aula. Vocês viram lá que eu já deixei os exercícios, são poucos exercícios para fazer. A pergunta em relação às práticas, eu quero que vocês procurem na apostila de vocês em quais momentos nós precisamos usar uma solução tampão. Lembra lá das soluções de amônia, as soluções de cloreto, de ácido clorídrico com acetato, ácido acético com acetato. Procurem essas soluções e vejam o que vocês precisaram nesse momento e deem uma pesquisada por que vocês usaram esse tampão, tá? Eu fico no aguardo, qualquer dúvida, entre em contato e fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau, tchau.